Agora vamos partir para a terceira parte da aula. Aqui a gente vai agora avançar um pouco mais, tá? Por enquanto a gente estava com comandos dentro de select, só que agora a gente vai partir para comandos fora do select, que vamos aprender a fazer comandos de agrupamento, usar também comandos no select, mas é um pouquinho mais complexo, que é o case. E aí vai fazer muito sentido quem viu a aula de lógica de programação usando switch case que o Rafa deu aí para vocês. Caso seja um dado, pegue esse. Caso seja outro dado, seja esse. Se não for nenhum desses casos, vai ser outro. É isso que a gente vai aprender no SQL, é bastante utilizado. E o conceito de juntar tabelas. Neste caso aqui, a gente não vai, nesta parte 3, juntar tabelas. Eu vou falar por um bom tempo o conceito, para depois a gente juntar as tabelas na parte 4. Que aí vai ser a parte 4 vai ser só para juntar tabelas, que é um pouco mais complexo de entendimento, só que eu vou explicar de um jeito que acho que vocês nunca vão ver, um negócio assim bem fácil, bem certinho aqui para vocês entenderem. Fechado? Bom, pessoal, vamos lá para o Group By. Group By, o objetivo dele é selecionar dados de forma agrupada. O que significa isso? Quando você precisa utilizar no sistema dados que vão trazer para você, por exemplo, quantidade de clientes por cidade. Você sempre vai usar nos exercícios, no final, um por. Tá? Então ele vai agrupar dados e você precisa, que é o ponto de atenção que eu estou colocando aqui, você precisa, no mínimo, utilizar para fazer sentido o seu group by um dos códigos que a gente já viu nas partes anteriores, que é o sum, avg, count, min e max. Tá? A gente vai utilizar eles em conjunto com o group by. Vai ser bem legal, eu vou exemplificar com exercícios aqui para vocês. Então lembrando, vamos agrupar dados e trazer dados relevantes para esse agrupamento. Vamos lá. O group by ele fica depois do from. E a gente vai entender direitinho aqui. Então, qual é o primeiro exercício que a gente vai fazer de group by? Qual é a quantidade de clientes por cidade? Então, vamos lá. Se a gente vier aqui no nosso banco de dados, se eu estou falando de clientes, eu vou usar a tabela de clientes. Então, primeira coisa que eu vou fazer. Select. Tá. Ele quer trazer a quantidade de clientes. Quantidade de clientes quer dizer quantidade de registros que eu tenho em clientes. Então, eu vou trazer aqui count, abro parênteses, como vocês viram nos exercícios anteriores, e aqui eu vou colocar o asterisco, tá? Que pode ser qualquer campo também, mas eu costumo usar o asterisco. Eu vou já dar como agora todo mundo já sabe dar alias, né? Dar um apelido para sua coluna. O count não tem nome de coluna, então eu vou colocar qtd underline cliente. Clientes, para ficar mais bonitinho aqui o português. Aí, o que eu vou trazer também? O que ele está pedindo, né? Quantidade de clientes por cidade. Se ele quer a quantidade de clientes por cidade, eu preciso ter, vamos imaginar no resultado que eu preciso trazer. São Paulo, quantos clientes tem? Minas, quantos clientes tem? Aracaju, quantos clientes tem? Campinas, quantos clientes tem? Porto Alegre, quantos clientes tem? É mais ou menos isso que ele queria, certo? Que ele quer trazer, o exercício está pedindo. Que o seu cliente está querendo que você traga na tela. Tá. Então a gente precisa do campo cidade, trazer o campo cidade, né? Então vou colocar cidade. Tá, de qual tabela eu quero fazer esse exercício aqui? Da tabela de cliente, claro. Beleza? Tá, então quer dizer que é só dar play e tá funcionando? Mais ou menos. Não é assim. Você precisa, quando você utiliza qualquer um desses comandos aqui, de sum, avg, count, min e max, e trazendo um outro campo, ele não vai adivinhar qual campo que você quer agrupar esses dados. Então, automaticamente, você tem que avisar o banco de dados qual é o campo que você quer que agrupe. Então, se a gente está falando que
A gente quer trazer cidade e quantidade de clientes, cidade e quantidade de clientes, cidade e quantidade de clientes. Qual que a gente está agrupando? Campo cidade. Ele até fala, ó, pessoal, aqui no erro, ele fala coluna de cidade não é válida na seleção listada porque não contém uma agregação de group by. Ele mesmo já te dá a dica, né? Então, meu amigo, coloca o group by de cidade que vai dar certo. Então, você coloca aqui cidade. Então, o que quer dizer no português isso aqui? Selecione a quantidade de registros, traga também a cidade da tabela de cliente, agrupando essas minha contagem por cidade. Então vamos dar um play para ver o que vai acontecer? Oh, que bacana! Então eu tenho 9 clientes em Belo Horizonte. Eu tenho 6 clientes no Rio de Janeiro. E eu tenho 15 clientes em São Paulo. Beleza. Você está falando aí, mas eu quero tirar a prova dos 30 aí, meu. From cliente, tá? Eu estou indo bem devagar aqui para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. Eu tenho 9 em Belo Horizonte. Será que eu tenho 9 mesmo em Belo Horizonte? Se eu vim aqui, ó, cidade, eu contei aqui, ó, quantos tem no Belo Horizonte. No meu select asterisco. Então tem 9 de Belo Horizonte e 6 do Rio de Janeiro. Ou seja, ele fez a continha para mim e agrupou por cidade. Então ele trouxe isso. É muito legal porque, meu, você acha que no sistema da Candice não teria uma tela informando clientes por cidade? Se a gerente de vendas da Candice precisa saber para uma ação de marketing, eu quero fazer agora uma ação para o Nordeste. Pô, será que vale a pena fazer uma ação para o Nordeste? Eu não tenho nenhuma venda no Nordeste, então eu preciso fazer uma ação para conquistar clientes no Nordeste. Então você traz os dados de forma agrupada para o negócio utilizar, para gerente de vendas utilizar, gerente de compras e tudo mais. Fechou? Agora vamos para os exercícios. Primeiro exercício que eu quero que vocês façam. Qual é a quantidade de forma de pagamento por tipo? Lembrando que se a gente for lá no nosso DER, temos a tabela de forma de pagamento e temos o campo tipo. Beleza, então está fazendo sentido. E o outro exercício é qual é o valor de venda da Candice por cada mês do ano? Compliquei um pouquinho, hein? Lembra do exercício anterior lá que eu usei aquele month, aquele mês lá, barará? Tenta ir por esse caminho, beleza? Vamos para os exercícios aí, galera. Vou deixar um pouquinho aqui aberto para quem não leu, até vou explicar de novo para vocês. Primeiro, qual é a quantidade de forma de pagamento por tipo? E o segundo, qual é o valor de venda da Candice por cada mês do ano? Beleza? Vamos embora. Vamos arrebentar nesse exercício. Bom, eu vou explicando esse exercício e se ninguém conseguiu responder ainda, eu vou pro outro, beleza? Vamos lá. Vou primeiro dar um play aqui no do Matheus. Então, o Matheus trouxe que as vendas tiveram uma por cartão de crédito, uma por cartão de crédito, de débito, uma por dinheiro e 2 por ticket de refeição. Show de bola, deu perfeito. Então, pagamento e o tipo. Agora eu vou fazer aqui o da Fernanda. O da Fernanda deu certo, mas, Fernanda, faltou só um detalhe, tá? Deu certo por quê? Ele trouxe as mesmas informações que trouxe o de cima que está certo. Só que você não colocou a cidade. Como você não colocou a cidade, quando o programador ele não vai saber o que ele coloca na tela. Então sempre coloca o outro campo. No caso aqui, tipo. Então, se eu colocar aqui tipo, vai aparecer aqui do ladinho tipo. Ah, não, mas eu quero que tipo apareça primeiro. Não tem problema. Você pode colocar tipo aqui em cima e tirar o tipo daqui de baixo. Não esquece de tirar a vírgula aqui do lado do tipo. Se eu der um play, o tipo vai ficar primeiro, depois vai ficar o seu count. Agora vamos voltar aqui para o exercício. Ah, boa, a Fernanda tentou fazer, e o Nicolas também. Vamos lá, vamos pegar dos dois. Os dois a gente vai ter que comentar.
É um pouquinho mais chato mesmo esse, é de propósito, tá? Era para vocês não acertarem todas mesmo. Então vamos lá. Select count, valor do mês. Ótimo, tá perfeito. Valor dividido por mês. From, data, pedido, venda, valor e data. Vamos ver aqui o de baixo, da Fernanda. Esse aqui é o do Nicolas. Nicolas, na verdade aqui você contou a quantidade, você não está falando o valor, você está contando o número de registro de vendas. A gente quer o sum. Então aqui seria o sum. O sum de quem? Do valor. Igualzinho aqui da Fernanda. E aí o segundo você coloca aqui, valor dividido por mês. Também não está correto. Tá? Então o que eu vou explicar aqui para vocês como seria. A gente precisa trazer no resultado mês 1, quanto que foi a soma dos valores. Mês 2, a soma dos valores. Mês 3, a soma dos valores. Até chegar no 12. Beleza? Então vamos recapitulando. O nosso retorno tem que ser mês 1, traz o valor. A soma dos valores de venda. Mês 2, soma dos valores do mês 2. Mês 3, soma dos valores do mês 3 e assim por diante. Então a gente tem que trazer no retorno o sum do valor perfeito e temos que trazer um mês. O mês não precisa fazer conta, porque a conta, a soma já está aqui em cima. Então eu tenho que trazer o month data. Perfeito. Da tabela pedido venda. E aí eu tenho que agrupar por quê aqui? Eu posso agrupar por data? Se eu agrupar por data, como está escrito aqui, eu vou agrupar dia a dia, né? Eu vou somar todos os dias o quanto que cada mês teve, cada dia teve de venda. Eu tenho que agrupar por mês também, porque eu quero trazer a soma de valores vendidos no mês. Então aqui eu tenho que repetir o que está aqui em cima. E eu não posso agrupar também por valor, porque ele vai somar tudo aquilo que tem um valor igual. Não faz muito sentido. Não tem nem consenso. E aí o que a gente tem que fazer? Vou ler aqui de novo para vocês. Selecione a soma dos valores, chamando como valor mês, trazer o meu mês, da data que foi de compra, da tabela pedido venda, agrupando por mês da data de compra. O que vai acontecer com isso? Ele vai trazer quanto foi gasto por mês. No caso da Candice, a gente tem somente vendas no mês 3. Então ele trouxe que em março a gente vendeu 602,50. Se a gente tivesse vários meses, a gente teria vários meses aqui embaixo com a soma dos outros meses. Tá? No caso do nosso banco, só tem um mês de março, tá bom? Mas seria essa a forma correta. Até vou copiar aqui para vocês, tá bom? Vocês podem depois utilizar aqui para rodar aí no de vocês, beleza? Ótimo, passamos aqui pelo grupo Buy. Agora vamos para Case When. Case When, pessoal, é um outro código que a gente utiliza para selecionar dados. E ele serve para você manipular dados de uma seleção. Vocês vão entender o porquê manipular dados, né? Não é transformar dados, manipular / transformar, porque eu não estou mudando um dado real, eu estou transformando ele naquilo que eu quero. Então esse é o conceito do Case When. E aí eu utilizo quando o sistema quer saber algo com uma condição que não esteja claramente explícita no banco de dados. Vocês vão entender muito mais no exercício, tá? E é ideal também quando utilizar o Case When somente quando você precisa alterar, manipular, transformar o dado de origem. Senão não faz sentido você usar o Case When. Então vamos para os exercícios aqui, tá? Vamos fazer 2, porque é um pouquinho mais difícil a gente usar, ter alguns casos aqui. O Case When, ele é realizado no select. Então você dá um select, case, when.
condição 1, then, resultado desejado que você quer. Aí você repete o when se você quiser com uma condição 2 e no final você dá um else, que se não passar por nenhuma condição anterior, ele vai usar o senão, como o Rafa explicou para vocês. Lembra que caso aconteça isso, faça isso. Caso aconteça isso, faça isso. Caso aconteça isso, faça isso. Se não, faça isso. Então você tem essa mesma estrutura lógica dentro do select. Ah, mas para que eu vou usar esse negócio no banco? Vocês vão entender agora com os exercícios. Vamos lá. Exercício número 1. Trazer os nomes dos clientes classificando se é fora ou dentro do estado de São Paulo. Então vamos utilizar esse exercício. Isso faz sentido para quando a gerente de vendas quer saber, olha, eu quero fazer uma campanha aqui fora do estado de São Paulo, que eu acho que tem poucas vendas. Faz o seguinte, me fazem aí uma telinha ou me trazem os dados para mim de todos os clientes que não estão em São Paulo e eu quero saber também quais estão em São Paulo, tá? Só para eu ter uma noção. Porque eu não quero ficar vendo lá o que é fora de São Paulo, vendo no Excel. Traz isso aí prontinho aí para mim. Então vamos fazer isso aqui para gerente de vendas da Candice. Então vamos lá. Eu vou dar primeiro um select e aí eu vou usar o case, o when. Eu idento dessa maneira, tá? Tem pessoas que identam diferente. Identação, lembrando que é a organização da tabulação que você vai utilizar para o seu código. Sempre legal tabular corretamente, identar o seu código para ficar bonito, para as outras pessoas conseguirem entender. Então vamos lá. Eu quero saber clientes dentro de São Paulo e clientes fora de São Paulo. Vamos usar tabela de cliente. Então, qual o campo que eu preciso comparar? Quando estado tá, for São Paulo, como que eu falo que é de São Paulo aqui? Eu vou colocar igual São Paulo. Tá, quando for de São Paulo, o que eu quero trazer no banco de dados? Qual é o resultado que a gerente de vendas espera saber? Se é dentro ou fora de São Paulo, não é? Então eu tenho que retornar para ela um texto. Eu tenho que falar dentro ou fora. Quando o estado for SP, então eu quero que você coloque no meu campo dentro de São Paulo, certo? Ah, mas e quando for fora do estado de São Paulo? Aí eu preciso colocar de novo um case aqui, novamente um caso? Existe alguma outra opção diferente de fora de São Paulo? Não, ou é dentro ou é fora, certo? Então a gente poderia já ir direto para o else. Else, o que eu quero que traga quando não é dentro de São Paulo? Quando não é igual a SP? Eu quero que traga fora de São Paulo. E aí, para finalizar o nosso case, eu preciso dar um end. Olha como ficou mais legível o meu código. O case ele começa aqui e termina no end. Então a pessoa que for ler meu código, ela vai saber que todas as minhas condições estão depois do meu case e antes do meu end. Fica muito mais fácil de você entender o código, tá? Aí eu vou trazer também o nome da pessoa, nome do cliente, tá? Porque ela quer saber os nomes das pessoas e se mora ou não em São Paulo. Então vamos trazer o nome, ela está pedindo isso. Da onde que eu quero trazer esse negócio todo? Eu quero trazer isso da tabela de cliente. Beleza. Então ele já deixou aqui tudo sem erro. E eu vou dar um run. Olha que legal. Daniel é dentro ou fora de São Paulo? É dentro de São Paulo. Agora aqui o nome e sobrenome 16. Ele é fora de São Paulo. Ah, mas como eu posso tirar a prova dos 30 e como que eu posso ter certeza disso? Vamos lá, eu vou adicionar mais um campo para vocês verem como a gente está certo. Eu vou adicionar um campo chamado estado. Eu posso trazer também o estado aqui. Então eu vou dar um play. Olha o que vai acontecer. Daniel, dentro de São Paulo. Ah, o Daniel é em São Paulo, então deu certo. Ah, fora de São Paulo, Minas. Deu certo também. Rio de Janeiro, fora de São Paulo. Deu certo. Então eu trouxe usando um case when.
tá? Aqui eu poderia trazer dentro de São Paulo, eu poderia também, aqui um outro exercício para vocês, ó. When estado seja igual a RJ, dentro do Rio de Janeiro. Se eu der um play agora, o que ele vai trazer? São Paulo, dentro de São Paulo, Minas, fora de São Paulo, eu poderia até colocar fora de São Paulo / Rio. Então, Minas, fora de São Paulo e fora do Rio. Já o pessoal do Rio de Janeiro, que eu coloquei aqui num outro case aqui, né? Num outro when, ele está dentro do Rio de Janeiro. Tá vendo por quê? Todo mundo que é estado do Rio de Janeiro vai trazer dentro do Rio de Janeiro. Então eu trago já mastigado esse dado, e aí na verdade isso aqui já vira uma informação, eu já trago uma informação para o cliente do jeito que ele quer. Então eu consigo transformar com case. Ah, mas e a coluna? Vai ficar com non-column name? O cliente não vai saber o que é isso. E aí eu coloco aqui o nome do meu alias. Então eu posso colocar aqui dentro, underline fora, SP, underline RJ. Eu posso chamar assim minha coluna? Posso. Aí vai trazer os dados aqui para o cliente, que ele exatamente pediu isso. Então é um pouquinho mais complexo, só que é muito parecido com aquilo que o Rafa mostrou para vocês em lógica de programação, beleza? Agora vamos para o exercício número 2. Como é um pouquinho mais complexo, eu trouxe só um exercício para vocês, tá? E vamos aqui fazer esse exercício. Trazer as formas de pagamento classificando em cartão, refeição ou outro tipo de pagamento. Cartão, refeição ou outro tipo de pagamento. Então a gente tem três variantes da forma de pagamento que eu quero que vocês tragam se o tipo é cartão, se o tipo é refeição ou outro tipo de pagamento, beleza? Só que neste caso, só uma dica, é para complicar mesmo. Vocês vão utilizar o like, que o like é aquele comando que eu expliquei na outra aula, que você tem que usar. Eu até vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui na tela. Vou colocar até aqui, ó, para todo mundo ver. Like, nome do campo, né? Nome, underline campo, que é o nome campo que você quer fazer o like. E aí você vai colocar a porcentagem, o que você quer procurar, né? Procura entre porcentagens, tá vendo? Dentro de uma aspa simples. Então você vai procurar o nome do campo, tudo que parece procura no meio. Então se tivesse assim, procura-se, ia trazer. Se tivesse dado procurando informação, traria. Se tivesse procurando Nemo, traria também. Entendeu? Então o like serve para você, ao invés de trazer algo igual, ele vai trazer algo parecido com o que tiver entre porcentagens. Tá bom? Então esse é o exercício aqui, voltando para vocês analisarem. Fazerem aí com a gente. Trazer as formas de pagamento, classificando-as em cartão, refeição ou outro tipo de pagamento. Esse é o exercício. Peguei pesado, mas vai valer a pena aí, vocês vão entender bem depois que tiver feito esse exercício. Beleza? Vou deixar na tela aqui que o pessoal queria dar uma lida no outro, acabei deixando pouco nessa tela, vou deixar um pouquinho mais nessa tela, beleza? Beleza, vamos lá. Select, selecionar caso. Quando o tipo, like, cartão, muito bem usado o like, tá, Alexander? Assim como o Matheus. Você coloca o like, tudo que está dentro das porcentagens ele vai trazer. Ou seja, tudo que parece com cartão, ele traz. E aí você coloca compras com cartão. When, tipo, like, débito, compras com débito. Tipo, like, dinheiro, compras com dinheiro. Else, outros. End, as, pagamento, que foi o nome da coluna que você deu. Nome, empresa, forma de pagamento. Vamos rodar o cara aqui.
Alexander, tem um probleminha aqui, tá? Você está pesquisando forma de pagamento. Forma de... não venda, tá? Você não está na tabela de venda. Forma de pagamento, você não tem a coluna nem de empresa, você só tem a coluna de nome. E você tem a coluna de tipo e não de empresa. Você poderia trocar tipo, empresa por tipo aqui. Vou tirar aqui a empresa e vou trazer os dados dessa maneira, tá? Então, quando eu clico aqui em dados, olha que legal que apareceu. O Alexander trouxe que Mastercard é compras com cartão, porque o tipo tem cartão. Então, vamos colocar o tipo aqui também, até para vocês darem uma olhada, tá? Então, o tipo tem cartão. Então, deu like, deu certo. Então, ele vai trazer compras com cartão. Mastercard, cartão de crédito, compras com cartão. É isso aí, ó. Cartão de débito e cartão de crédito. Ambos caíram compras com cartão. Por que caíram compras com cartão? Ele colocou o tipo aqui débito, só que o cartão de débito do Mastercard da linha 2 caiu nesse primeiro case, né? Ele nem chegou aí para esse. Então, Alexander, essa linha aqui já não está fazendo tanto sentido. A gente poderia até tirar. E aí, tipo, dinheiro, compras com dinheiro, então seria dinheiro, dinheiro, e outros cairiam em Alelo Sodexo, que é ticket de refeição. Mas lembrando que o nosso exercício falava que tipo e depois refeição e depois outro tipo. Você deveria ter um case aqui, um em falando de refeição. Agora vamos para a do Matheus. O do Matheus eu vou dar um play e tudo trouxe como outro tipo. Por que trouxe tudo como outro tipo, Matheus? O seu código está muito bem feito, só que faltou os acentos. Faltaram os acentos. Porque aqui você está comparando o texto, tá? Então se a gente dá um play de novo, olha que legal. Só faltou isso, tá? O resto tá certo. Como o char, ele vai comparar o E com o E, quando você está comparando caractere, é um diferente do outro. Aí aqui tem case sensitive rodando. Então ele não pegou por causa do acento. Então eu coloquei o acento aqui para você e deu certinho. Então, cartão de débito, cartão de crédito, outro tipo, cartão de refeição e refeição. Qual que é o outro tipo? Vamos ver qual que é o outro tipo aqui? Eu vou acrescentar a coluna de tipo. Se eu acrescentar a coluna de tipo, deixa eu até melhorar aqui a indentação, boa. Aqui é o dinheiro. Dinheiro você não colocou nada no em nenhum, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. E ele caiu no else. Como ele caiu no else, ele trouxe como outro tipo o pagamento com dinheiro. Muito bem, é isso mesmo. Exatamente isso. Bom, acho que aí o resto acho que deu tempo, entendeu? O Carlos também lançou o dele, deixa eu ver. Carlos, tá perfeito. Tá certinho, Carlos. Até vou copiar aqui, ó. Você vai ver que eu colocar o seu e dar um run, ele tá certinho. Muito bem feito. Cartão, cartão, outro tipo, refeição. Ele pedia cartão, refeição e outro tipo. Perfeito. Carlos Alberto Torres. Bom, vamos lá. Juntar tabelas. Pra que a gente junta tabela, Dani? Pelo amor de Deus, você quer complicar minha vida? Não, cara, você vai juntar tabelas e vai juntar muita tabela. E a gente junta uma ou mais tabelas para quê? Para a gente utilizar numa seleção de conjunto de dados. Exemplo que eu vou dar para você. Como você vai selecionar os clientes que possuem fidelidade e quantos pontos ele tem? Como que você vai fazer um negócio desse se você não fizer um select com uma tabela de cliente e a tabela de fidelidade? Porque os pontos, pessoal, tá na tabela de fidelidade. Só que o nome do cliente tá na tabela de cliente. E agora? Se eu aprendi até agora a dar um select para uma tabela só, como que eu pego os pontos que tá na tabela de fidelidade e coloco no mesmo select da tabela de cliente? Fica muito complicado do jeito que eu aprendi até agora. Então a gente vai ensinar vocês a juntar essas tabelas. Vocês vão conseguir trazer dados em comum ou não, né? Eu vou explicar algumas variantes, mas o mais comum,
o que é fácil de ter o aprendizado, é os dados em comum para que eu traga, por exemplo, o nome do cliente e quantos pontos ele tem. Tenta fazer aí com o select normal que vocês aprenderam. Vocês não vão conseguir trazer o nome do cliente mais o ponto. Eu vou ensinar vocês. Outro exemplo aqui. Seleção das compras realizadas pela Candice com as informações do distribuidor. Eu não fiz umas compras. Lembra que eu comprei acho que 5.120 unidades? A Candice já comprou, a gerente de compras? Tá, mas de quem ela comprou? As compras foram de qual distribuidor? Eu consigo saber a quantidade de compras que eu fiz com o nome do distribuidor do lado? Não consigo no select de uma tabela só. Eu preciso ter uma junção de duas tabelas. Outra coisa para vocês pensarem. Selecionar pedidos, eu preciso fazer uma seleção de pedidos de venda com o tipo de pagamento realizado. Se você ver na tabela de pedido de venda, você só tem a chave estrangeira da forma de pagamento. O que significa isso? Você só tem um código. O que a gente precisa fazer é pegar uma seleção de vendas, trazendo o nome da forma de pagamento. São dois dados de duas tabelas diferentes. Eu vou juntar isso para vocês, beleza? E como que esse negócio funciona na prática? Eu vou explicar muito devagar essa parte agora, tá? Como acontece? Você tem a tabela A representada aqui, agora eu vou precisar de um lapisinho. Você tem a tabela A representada aqui como um círculo. E você tem a tabela aqui representada como um círculo. Premissa. Eu vou colocar essa premissa aqui em todas, tá? Em todos os slides praticamente. O uso de comando para juntar a tabela só faz sentido quando você tem um relacionamento entre as tabelas. Como que você vai juntar tabelas se elas não se conversam entre si? Como eu vou pegar cliente e juntar com distribuidor? Não faz nada do que está na tabela de cliente tem em comum na tabela de distribuidor. Ou seja, eu não consigo juntar elas. Então, a premissa é que lá no nosso modelo DER, a gente faça a junção de tabelas que se interligam. Fechou? Beleza, eu tenho a tabela A e a tabela B. E o que acontece na prática? Aquilo que a gente aprendeu na escola. Olha a minha escola, achei que eu não ia usar muita coisa. Ah, tá aí, ó. Intersecção na matemática, na parte que vocês aprenderam naquelas aulas de geometria e tudo mais, né? Você faz uma intersecção entre duas tabelas. Muita gente explica o nosso juntar tabelas, que eu nem falei o nome ainda, qual que é o código SQL para fazer isso. Muita gente explica dessa maneira. Eu acho muito confuso, então eu só vou falar que tem o mesmo conceito de intersecção da matemática, só que eu vou explicar um pouquinho diferente do tradicional. Porque eu, Daniel, quando eu tinha... eu acho que eu aprendi SQL quando eu tinha 17. Aí quando eu tinha 17 anos, o professor me explicou, eu meio que boiei, porque ele explicou totalmente com intersecção, e isso ficou na minha cabeça até hoje. Eu não vou explicar para vocês assim. Vou explicar de um jeito muito mais didático. Então, qual é esse jeito? Para eu explicar para vocês, eu vou usar a nossa entidade de cliente e fidelidade, que são duas entidades, são duas tabelas que eu vou conseguir exemplificar muito bem para vocês, beleza? Então vamos lá. Como que acontece esse negócio? Aqui a gente não está falando mais da Candice, tá? Eu aumentei o número de clientes e aumentei o número de plano de fidelidade. Se vocês pesquisarem no banco de dados da Candice, não vai ter tudo isso, tá? Prestem atenção agora, porque é muito importante e se você entenderem esse conceito, depois para vocês codificarem, vai ficar muito, muito mais claro. Então vamos lá. Eu tenho 100 clientes e tenho 20 planos de fidelidade. Eu preciso juntar essa tabela. Ou seja, na minha seleção de dados, eu preciso de um dado que está aqui, juntando com um dado que está aqui. No caso, aquele exercício que a gente falou agora há pouco, aquele caso. Eu preciso do nome do cliente e quantos pontos ele tem. O nome está aqui e os pontos estão aqui. Beleza. O que vai acontecer na junção dessas tabelas?
vai acontecer a seguinte coisa, que é o mesmo conceito da intersecção, mas não vou explicar como se fosse isso. Se no nosso DER, um cliente pode possuir uma fidelidade, mas não é obrigatório, que a gente está exemplificando aqui pela bolinha, ou seja, é um 1 para 1, mas não é obrigatório, mas uma fidelidade obrigatoriamente tem que ter um cliente, vai começar a fazer sentido agora para vocês, tá? Porque eu não posso ter um plano de fidelidade sem cliente. Não existe. Então o que vai acontecer? Quando eu junto as tabelas e eu tinha aqui 20 planos de fidelidade e 100 clientes, quer dizer que quando eu junto a tabela, eu tenho 20 clientes que possuem planos de fidelidade, que é o que eu vou juntar, que é o que eu quero. Eu tenho 80 clientes que não possuem plano de fidelidade, que é representado pela tabela de cliente aqui quando eu junto ela. E eu tenho 0 planos de fidelidade que não possuem clientes. Porque se a gente vier aqui no nosso MER, a gente não pode ter nenhum plano de fidelidade sem cliente. Então, quando eu junto tabela, na prática, graficamente, acontece exatamente isso. E aí você, como programador, como analista de dados, você vai escolher o que você quer trazer para o seu resultado. Se você quer trazer os 80 clientes que não têm pontos, porque nunca tiveram um plano de fidelidade, como você vai escolher trazer os 20 clientes que possuem pontos? Tudo vai depender do que o seu cliente precisa saber. Isso que é importante, tá? Então, a gente vai entender muito melhor com os exercícios, mas eu queria que enraizasse isso em vocês antes da gente ir para a prática. Beleza. Próximo exercício é de conceituação de juntar tabelas. Vamos lá. Vamos juntar o produto com o item de venda, de pedido. Bom, beleza, eu tenho a junção entre esses dois, tá? E aí eu preciso, até no nosso caso aqui, os pedidos de venda por tipo de pagamento, na verdade, seria um outro caso aqui de exercício. Eu queria trazer o nome do produto, tá? E eu preciso também trazer o quanto que esse produto teve de venda. Ou seja, eu quero saber, Choquito, eu quero o nome Choquito, quanto de venda que eu trouxe. Eu vendi R$800 de Choquito, R$70 de chocolate Laca, eu vendi R$400 de Trident. E como que eu vou trazer esse dado olhando só item de pedido de venda, se neste item de pedido de venda eu não tenho o nome do produto? Então, conceitualmente, eu preciso juntar essas duas tabelas. O que vai acontecer quando eu juntar essas duas tabelas? Eu tenho aqui 400, no nosso exemplo, 400 itens de pedido de venda. O que significa 400 itens de pedido de venda? Quer dizer que eu vendi 400 vezes vários produtos. E eu tenho 80 produtos. Quer dizer que eu tenho vários produtos que foram vendidos várias vezes. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui da Candies. Eu fui de manhã lá na Candies, comprei um Choquito. O Dri foi de tarde e comprou um Choquito. O Rafa foi à noite, comprou um Choquito, comprou um Lindt, que ele queria um chocolatinho mais gourmet e tal. Então ele comprou 2. Ou seja, temos 3 itens de vendas, certo? 2 Choquitos, se repetindo, e um Lindt. Então o que significa isso? Eu tenho 400 itens de pedido vendidos e eu tenho 80 produtos. Tá, vamos juntar essa tabela agora, o que vai acontecer? Aqui já é um pouquinho diferente. Eu não posso ter nenhuma venda sem produto, certo? Então, quando eu junto um com o outro, eu não vou, na minha junção, eu não vou ter nenhum item de pedido sem produto, porque ele é obrigatório, né, no nosso DER, na nossa arquitetura de dados. Eu tenho 400 itens de pedidos de vendas de 90 produtos diferentes. Então, dos 100 produtos aqui que eu comprei, que foram compradas aqui pela Candies,
90 deles foram comprados e 10 nunca foram vendidos. Se 10 nunca foram vendidos, eles nunca apareceram na tabela de item de pedido de venda. Então, aqui eu tenho todas as vendas dos 400 itens e aqui são 90 produtos diferentes que eu posso trazer o nome. Aqui vão ter todos os campos das duas tabelas. Aqui vão ter só os campos da tabela de produtos e aqui tem 0 registros, mas teria aqui os campos da tabela de itens de venda, tá? Então, você juntando a tabela vai acontecer na prática esse formato, tá? Só exemplificando 2. Vocês viram que entender a parte de cliente fidelidade é mais fácil você juntar a tabela 1 para 1 do que você ter a conceituação de juntar a tabela de 1 para N.